Boa noite para você. Boa noite para você de casa. Agora tem o NTV News chegando na tela da NTV. Polícia investiga a participação de mais de 2 pessoas em latrocínio de jovem no fim de semana em Patos de Minas. Um suspeito está preso, né? Homem é flagrado tentando furtar materiais da estrutura do palco montado na Praça do Fórum. CRLV volta a ser exigido a partir desta quarta-feira em Minas Gerais. Taxa de licenciamento de veículos vai ficar mais barata no ano que vem. Gustavo Lima desabafa e pensa em até jogar a toalha depois de críticas de contratações de show por prefeitura. Prefeitura de Patos de Minas gasta mais de R$300 mil com realização da Fena Praça. Aberta a etapa dos Jogos Escolares Mineira em Patos de Minas, Unipam promove semana de fisioterapia. Surto de Covid-19 na UAI de Patos de Minas interrompe parte dos atendimentos presenciais. Prazo para a penúltima vacinação do rebanho contra a febre aftosa termina nesta terça-feira. Sem dinheiro, família de jovem que precisa colocar mais 2 válvulas na cabeça pede ajuda para pagar cirurgia. Tem também a análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. A gente começa essa edição mostrando que a Polícia Civil investiga a participação de mais 2 pessoas no latrocínio ocorrido no Mocambo nesse sábado em Patos de Minas. Um suspeito já foi preso. A Polícia Civil de Patos de Minas já começou a investigar a morte do rapaz de 18 anos, o Matheus William de Jesus, morto a facadas no interior do Parque do Mocambo na madrugada de sábado, último sábado, dia 28 deste mês. O crime já começou a ser apurado pelo delegado da Divisão de Homicídios de Patos de Minas, Dr. Luiz Mauro Sampaio, mas agora vai ser repassado para outra divisão, que é a divisão crimes relacionados a furtos, roubos, tóxicos e entorpecentes do Dr. Érico Rodovalho. Até aqui nós vamos conversar com o Dr. Luiz Mauro Sampaio, que já colheu muitas informações, não é porque passou para outra divisão que os 2 delegados não trabalham em conjunto, né, doutor? Mas eu queria que o senhor falasse até aqui o que foi apurado. Uma pessoa já presa, um jovem de 19 anos, várias pessoas no mesmo dia sendo levadas para a delegacia, auxiliando na fuga desse suspeito. O que temos até agora sobre motivação? Bem, a motivação provavelmente era um roubo, né? Que agora nós temos já outras pessoas foram ouvidas, um roubo que teria sido praticado contra a vítima, e para conseguir consumar esse roubo, eles mataram a vítima. Esse roubo seguido de morte, um latrocínio, foi passado para a delegacia responsável, é isso? Exatamente, a Delegacia de Crimes contra a Vida se viu numa situação então que tem que repassar para a delegacia competente para dar um andamento, mas já vários elementos de prova já foram encaminhados juntamente com o inquérito para que possa ser feito pela delegacia com atribuição, e agora é dar seguimento a esse procedimento com a linha de investigação. Ele foi atraído para o interior do Parque do Mocambo, alguém chamou ele, tinha realmente essa intenção de levar os itens dele, e tem mais pessoas envolvidas? O que nós levantamos até o presente momento é que outras pessoas estão envolvidas diretamente nesse crime, pelo menos mais 2 pessoas além do que foi preso. E agora a gente vai dar andamento à investigação através da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio e Tráfico de Drogas, mas logicamente que nós, precisando de alguma coisa, nós estaremos aqui sempre à disposição, porque somos um conjunto, é a Polícia Civil investigando esse caso. Você falando em conjunto, doutor, agora com o doutor Érico à frente das investigações, todo auxílio deve ser prestado também, já que o senhor esteve ali prontamente, logo depois do homicídio, lá no interior do Parque do Mocambo, para apurar toda a situação, não é isso? Isso aí vai ficar a cargo do doutor Anderson, tendo em vista que seria uma situação de flagrante delito. O doutor Anderson vai dar um encaminhamento desse procedimento, e nós estamos trabalhando sempre em conjunto, trocando todas as informações necessárias para que possa ter um desenvolver natural e claro, transparente, sobre o crime que aconteceu. Se for condenado, uma das maiores penas do Código Penal brasileiro, é isso? Sim, uma pena muito alta, né? Um crime de 20 a 30 anos, com esse tipo de situação, diversas pessoas atuando, numa forma que, ao que tudo indica, numa emboscada. Tudo isso aí vai, com certeza, elevar a linha de pensamento quando do seu julgamento, caso o Poder Judiciário entenda que as provas são suficientes para essa condenação. Temos esses indícios passados agora ao final do inquérito para o Ministério Público, e aí a verificação pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, através da ampla defesa do contraditório, para que se possa ter realmente
a condenação dos mesmos. Muito obrigado, doutor, pelas informações. Está aí atualizando. Doutor Anderson Rosa vai assumir o inquérito. Também trabalha junto nessa divisão o doutor Érico Rodovalho e vai estar dando andamento, então, a esse inquérito que vai durar por 10 dias. Ele pode ser prorrogado caso tenha interesse aí da Polícia Civil, mas já começou a ser feitas as investigações, já tem um suspeito preso, não deve demorar tanto, espera-se a polícia. Um homem de 32 anos foi preso nesta madrugada após tentar furtar materiais da estrutura do palco principal da FENAPRAÇA em Patos de Minas. O flagrante foi feito pela Polícia Militar, que passava pelo local no momento do crime. Foram 10 dias de FENAPRAÇA e hoje pela manhã equipes já trabalham para desmontar o palco principal onde várias atrações foram apresentadas aqui na Praça Getúlio Vargas em Patos de Minas. A estrutura vai sendo desmontada de pouco a pouco, como a gente vai conferindo aqui, só que durante a madrugada o inimigo do alheio tentou aproveitar dessa oportunidade, onde seria o último dia, para levar alguns materiais. Só que a polícia foi mais esperta. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a polícia fazia ronda, patrulhamento aqui pelo centro da cidade, quando conseguiu visualizar um homem de 32 anos, retirando algumas buquilhas de iluminação. Elas são usadas para iluminação e outros objetos também. A polícia foi até esse homem de 32 anos, viu que ele estava realmente tentando furtar esses objetos e ele foi preso, levado para a delegacia de Polícia Civil e agora vai responder por esse crime de furto. E os trabalhos continuam por aqui, né? Esses funcionários nem sabiam desse fato, ficaram sabendo agora pela manhã, quando vieram trabalhar, que realmente esse bandido teria tentado levar os objetos que, na verdade, são alugados, alguns alugados, outros da prefeitura também, mas a maioria alugados pela prefeitura para a realização de eventos. Aqui no NTV News, prazo para a penúltima vacinação do rebanho contra a febre aftosa termina nesta terça-feira. Taxa de licenciamento de veículos vai ficar mais barata no ano que vem e CRLV volta a ser exigido a partir desta quarta em Minas. A partir desta quarta-feira volta a ser exigida a apresentação do CRLV em Minas. O documento não era cobrado desde 2019. Se o motorista for abordado no trânsito, terá que apresentar o certificado de registro e licenciamento de veículos de 2021, a partir desta quarta-feira em Minas Gerais. O documento não era exigido desde 2019, em razão da pandemia e fortes chuvas no estado. O CRLV de 2022 será obrigatório a partir do quarto trimestre desse ano. O motorista que for flagrado em situação irregular recebe multa gravíssima, soma 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação, paga taxa de R$ 293 e pode ter o veículo apreendido. A taxa de licenciamento de veículos vai mesmo ficar mais barata em 2023. O Belzema sancionou o projeto de lei aprovado pelos deputados mineiros. Os deputados de Minas Gerais aprovaram em maio a redução da taxa de licenciamento de veículos. O projeto de lei de autoria de Cleitinho Azevedo previa inicialmente a extinção do tributo. Entretanto, ficou definida que a taxa será calculada dividindo a verba destinada pelo orçamento do Estado ao Detran pelo número de veículos registrados em Minas. Assim, o imposto, que foi reajustado em 21% esse ano e chegou a R$ 135,90, pode ficar até R$ 100 mais barato a partir do ano que vem. Nesta terça-feira, o projeto de lei que prevê a redução foi publicado no Diário Oficial do Estado. Pois é, em 2022, a Secretaria de Estado de Fazenda espera arrecadar com a taxa de licenciamento R$ 1,7 bilhão. Termina hoje a primeira fase da imunização contra a febre aftosa em Minas Gerais. Essa é a penúltima etapa no estado, já que a partir do ano que vem, o Ministério da Agricultura desobrigou a vacinação. Em Carmo do Paranaíba, a população existente é de 234.593. Devem ser vacinados nesta primeira etapa 98.346. Já foram vacinados até o momento 81.239 cabeças, um percentual correspondente a 82,61%. Em Lagoa Formosa, até o momento já foram vacinadas 44.745 cabeças.
Já em Presidente Olegário, vacináveis são 106.642. Já foram vacinados deste total 86.784. Em Varjão de Minas, até o momento vacinados 71,38% do total, que é de 38.278 cabeças nesta primeira fase. Já em Patos de Minas, a população existente é de 258.966. Devem ser vacinados 103.444. Um percentual até o momento de vacinados é de 84,29%. Nós temos cerca de 200 produtores que adquiriram a vacina e que não fizeram a declaração ainda. Inclusive grandes produtores com um quantitativo muito grande de animal, que é o que vai fazer o nosso índice subir muito. Só que eles têm até o dia 10 para fazer a declaração de vacina. É preciso estar atento à necessidade da vacinação, pois este será o último ano de vacinação contra a febre aftosa em Minas Gerais. Nós temos que ter essa consciência que o país livre de febre aftosa vai conquistar vários mercados. Então, a gente está sempre atento, né, para estar vacinando agora nessas duas últimas etapas. Após atingir a meta de 90% da população vacinada, passa-se a pensar na segunda etapa. Para aqueles que não vacinaram o rebanho, há consequências. A segunda etapa da vacina de aftosa começa no dia 1º de novembro de 2022 e será a última etapa de vacina que nós vamos registrar em Minas Gerais. A partir daí não vai mais existir a vacina contra a febre aftosa em Minas Gerais. O produtor que deixar de vacinar, ele vai pagar 25 UFENGs por animal. O produtor que deixar de comprovar a vacinação é 5 UFENGs por animal. E o produtor que transitar com animais sem ele estar vacinado é 50 UFENGs por animal. Então ficar atento quem participa de eventos pecuários, né, já regularizar a sua vacinação para evitar problemas futuros. A seguir aqui no NTV News, criminosos roubam posto de combustível em Patos de Minas. Unipam promove semana de fisioterapia e aberta a etapa dos Jogos Escolares Mineira em Patos de Minas. Olha, nunca é tarde para sonhar com seu sorriso mais completo e também saudável. Na Oral Unique Clínica Odontológica Premium, você conta com uma estrutura completa e moderna, onde faz exames, tratamentos e procedimentos na própria clínica, aos cuidados de profissionais altamente especializados. É a garantia do seu implante dentário com a máxima qualidade, praticidade e também segurança, e de um sorriso mais saudável e ainda mais bonito. Então agende seu horário para uma avaliação com a equipe da Oral Unique pelo telefone 3826-0800 ou mande mensagem no WhatsApp 99929-9800. Oral Unique, você pode e merece o melhor. Um posto de combustíveis que fica no final da Avenida Brasil foi alvo de criminosos em Patos de Minas. O frentista do posto chegou a reagir para não ter o celular levado pelos assaltantes. Olha, esse assalto à mão armada aconteceu em um posto de combustíveis localizado na Avenida Brasil, aqui em Patos de Minas, nesta segunda-feira, por volta de 10 horas da noite. De acordo com o frentista, ele estava trabalhando quando os dois homens chegaram. Eles estavam em uma moto vermelha, anunciaram um assalto. Um deles chegou a tomar o celular do frentista, chegou a entrar em luta corporal com esse funcionário do posto. Eles, então, durante luta corporal, esse bandido teria dado alguns golpes na cabeça do frentista e o celular mesmo assim foi levado. Minutos depois, a polícia militar foi até o local, pegou imagens de câmera de segurança e conseguiu identificar quem seriam os suspeitos. A vítima também reconheceu esses suspeitos. Logo depois, eles foram localizados através de várias ações da polícia, diligências, e eles foram presos, trazidos para a delegacia aqui de Patos de Minas e agora vão responder por esse crime de roubo. De acordo com a polícia, a orientação é para que, em casos de assalto, a vítima jamais reaja a esse tipo de ação, já que não se sabe se o autor pode estar armado ou, se estiver armado, pode tentar contra a vida dessa vítima. O caso é, melhor deixar levar um celular, um carro, do que perder a própria vida.
Começou hoje e vai até o dia 4 de junho os Jogos Escolares de Minas. O evento deixou de ser realizado por 2 anos consecutivos devido à pandemia. Nessa edição, 800 atletas de 14 municípios da região devem participar da etapa em Patos de Minas. A abertura dos Jogos Escolares de Minas Gerais aconteceu no Poliesportivo do PTC, em Patos de Minas. A tocha olímpica foi acesa na presença de autoridades, treinadores das equipes e atletas de 14 cidades da região do Alto Paranaíba. O primeiro jogo foi de futsal. A equipe do módulo 2 da Escola Estadual José Hugo Guimarães enfrentou a equipe da Escola Estadual João Pereira, Brandão de Varjão de Minas. Os jogadores disseram estar preparados e confiantes da vitória. Muitas escolas na cidade queriam estar no nosso lugar, né? E nós temos essa oportunidade. Essa estreia de hoje não pode fazer feio, não. Tem que sair com os 3 pontos. O time está preparado, está treinando já tem um bom tempo. O negócio é ir na pressão. Com a nossa primeira vez participando, minha primeira vez, meus companheiros, e pra cima. Para os treinadores, os jogos escolares são excelentes opções para tirar crianças e adolescentes do risco social. O aluno que participa do GENG, né, pode ser um aluno ruim na escola, mas ele está inscrito no GENG ou participando, ele melhora, né, porque quer ser um exemplo também, né? A gente sabe, não é somente ser bom no futebol, mas ser bom também na vida. Isso é uma oportunidade de tirar os meninos e dar uma experiência, né, porque isso aqui vai ficar para a vida toda. Como eu já tive um dia, né, essa oportunidade de vir em jogos escolares e ficou para a minha vida inteira, né? Foi tão tal que eu segui nessa linha de raciocínio e formei em educação física. Então essa é uma oportunidade que a gente está dando para eles, né? Para que eles venham ter essa vivência, né? E venham levar isso para a vida toda, venham passar para os filhos, né? E venham sair realmente das ruas e venham sempre crescer e procurar evoluir. Esse é o primeiro GENG realizado após o período mais crítico da pandemia. Foram 2 anos sem o evento. De acordo com a Superintendência Regional de Ensino, todos os 14 municípios que compõem a região toparam participar dos Jogos Escolares de Minas Gerais. São mais de 800 atletas que vêm até Patos de Minas para praticar o esporte. São várias as modalidades. Nós temos judô, né, futsal, vôlei, dança, ritmo, então são uma infinidade de modalidades. O esporte ele eleva a condição da pessoa, ele faz parte da formação da criança, então isso é muito importante. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui, principalmente sediando esses jogos, né? Os jogos vão até o dia 4 deste mês que vem. O cronograma das competições está disponível no portal do Governo do Estado. Basta digitar Jogos Escolares de Minas Gerais na internet. A entrada do evento é gratuita e toda a comunidade está convidada para participar. Todos os municípios da nossa superintendência, todos eles estão aqui participando, muito bom mesmo. E depois dessa etapa, passará para outra etapa, são 3 etapas, né? E depois, se caso os alunos que forem para outra etapa, vai para Guari, e depois a estadual, que é em Uberaba. Todo mundo convidado a vir participar aqui no PTC, no Marista e no antigo Tiradentes, né? No ginásio lá. Então, várias modalidades, né? De esporte, então tem para todo gosto aí. A Semana Acadêmica de Fisioterapia do Centro Universitário de Patos de Minas voltou a ser realizada. O evento conta com palestras, apresentações de trabalhos, minicursos e mesa redonda. A abertura da semana, que já é tradicional no Unipam, teve como tema a importância do cuidar dentro da profissão. Quem ministrou a palestra foi essa psicóloga, que falou sobre a importância do cuidado com o paciente em relações efetivas durante o tratamento. Convidar os alunos a fazer um itinerário, estamos chamando, né? A fazer um itinerário, né? Com relação à responsabilidade que ele deve ter com a própria vida e a responsabilidade em cuidar do outro. É muito importante, né, reconhecer-se enquanto pessoa, né, assumir a sua própria vida, para poder reconhecer a vida do outro e conseguir cuidar bem do outro.
De acordo com essa professora do curso, o cuidado com o paciente é bastante importante durante o tratamento. A fisioterapeuta, que também atuou na luta contra a Covid, conta que a fisioterapia ganhou novas áreas de atuação no mercado. A fisioterapia é uma profissão super ampla, a gente tem várias especialidades reconhecidas pelo nosso Conselho Federal e dentre elas a fisioterapia cardiorrespiratória, que atuou tanto agora, né, no período de Covid, nas UTIs e no pós-Covid, reabilitando os pacientes, fisioterapia esportiva, dermatofuncional, neurológica, enfim, são várias áreas e aqui os alunos vão ter a oportunidade de fazer mini cursos para conhecer um pouco mais dessas áreas, com profissionais que são expertises na área, então é uma super oportunidade para aprofundar os profissionais que já estão formados e para os que estão se formando conhecer. A profissão, né, nunca foi tão valorizada como agora. Isso é histórico na fisioterapia. Sempre em momentos de guerra, de pandemias, a fisioterapia é necessária. E mais uma vez isso foi evidenciado. Agir prontamente, com prudência, com responsabilidade, com força. Né? Porque foram momentos extremamente difíceis que nós tivemos que enfrentar, mas nós tivemos que estar aí na batalha, na linha de frente dessa batalha difícil. A Estela entrou na faculdade durante a pandemia. Esse é o primeiro evento dela presencial. Ela aprendeu bastante no primeiro dia de evento. Muito interessante, porque principalmente para quem começou no regime remoto, ter contato agora nesse primeiro ano com a faculdade, trabalhar o psicológico também, de ter contato com os professores, com a realidade acadêmica, é muito importante trabalhar essa parte psicológica desde o início da semana acadêmica. A Semana Acadêmica de Fisioterapia vai até sexta-feira dessa semana, com mais palestras, apresentações de trabalhos, minicursos e mesa redonda. Teremos apresentação de trabalhos científicos e os trabalhos de projeto integrador. Na quarta e na quinta teremos minicursos, são minicursos teórico-práticos, mais práticos que teóricos. E na sexta-feira fecharemos com uma mesa redonda com os nossos egressos falando sobre a sua experiência na linha de frente de atuação da pandemia, né, os pacientes de Covid, e fazendo essa reflexão além da premiação dos melhores trabalhos apresentados na terça-feira. Olha, em instantes aqui no NTV News a gente mostra que sem dinheiro, família de jovem que precisa colocar mais 2 válvulas na cabeça pede ajuda para pagar a cirurgia. Gustavo Lima desabafa e pensa em até jogar toalha depois de críticas de contratações de show por prefeitura. E a Prefeitura de Patos de Minas gasta mais de R$300 mil com a realização da Fé na Praça. Nas últimas semanas, Gustavo Lima ganhou a mídia, principalmente devido à contratação milionária feita pela Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, que acabou cancelando o show devido à repercussão negativa. No último show, em Patos de Minas, Gustavo evitou a imprensa. Em live, nessa segunda-feira, o embaixador deu explicações e até chorou. Falou até em desistir. Por mais de 20 minutos, Gustavo Lima fez um desabafo em live na rede social. O cantor quis dar explicações sobre contratações de shows por prefeituras. As críticas ganharam volume depois de tornar público que a Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, pagaria R$1.200.000 só pelo show de Gustavo Lima. O prefeito Zé Fernando, no entanto, acabou cancelando o contrato. O Ministério Público de Minas Gerais já tinha instaurado uma notícia de fato que apura se há elementos para a abertura de inquérito. Em Roraima, o Ministério Público abriu inquérito depois que a Prefeitura de São Luís pagou R$800 mil pelo show de Gustavo Lima. Eu nunca me beneficiei sobre dinheiro público ou empréstimo de tal coisa ou algo do tipo, sabe? A minha vida foi sempre trabalhar. Acho que no último ano de 2019 eu fui um cara que fiz quase 300 shows. Então, assim, nós temos uma equipe gigantesca de colaboradores, de funcionários, de pessoas que nos ajudam a cada dia subir mais um degrau da escada. E de forma sincera, eu não compactuo com dinheiro público, sou um cara que tem os meus impostos em dias, pago impostos em dias. Alguns shows que a gente faz
como todos os artistas fazem, para prefeituras, para algumas festas populares. Não é porque é uma prefeitura que eu vou deixar de cobrar o meu valor, né? Até porque eu tenho conta para pagar, eu tenho funcionário para pagar. Acho que todos os artistas já fizeram show de prefeitura ou fazem show de prefeitura. E isso não é, eu acho que na minha forma de pensar, eu acho que não é sobrevalorizar a nossa arte. Então, se a única coisa que a gente tem para vender é a nossa música, é a nossa voz, né, a gente ganha dinheiro com isso. Sobre o helicóptero do frigorífico Goiás, que foi plotado pelo atual presidente da República. Gente, o helicóptero não é meu, é do meu sócio. Então, assim, ele tem a opinião política dele e ele faz da vida dele o que ele quiser. Uma coisa sou eu fazer, uma coisa é ele fazer. Gustavo Lima falou ainda que mantém cerca de 500 funcionários diretos com a música e trabalha sério. Pediu orações, fim a perseguições, disse estar cansado e pensa até em desistir. Às vezes geram tantas coisas negativas que a gente acaba entrando numa paranoia. Vocês não sabem o tanto que isso tem me prejudicado emocionalmente, fisicamente, nessa última semana. Tanta gente me batendo, de tanta gente me esculhambando, como se eu fosse um filho da p***, se eu fosse um criminoso. Não, aqui não existe criminoso, aqui existe um cara honesto, que trabalha p***. Eu juro pra vocês que eu tô cansado, cara. Eu tô a ponto de jogar a toalha e dizer, sabe, mas desculpa, de coração. Pois é, nessa segunda-feira, o Ministério Público também informou que vai investigar a contratação da Prefeitura de Magé no valor de R$1 milhão do show de Gustavo Lima. Também, nessa segunda-feira, foi revelado que o pré-candidato à presidência, André Janones, teria destinado quase R$2 milhões para a Prefeitura de Ituiutaba para a exposição com o show de Gustavo Lima. Análise da notícia chegando com a jornalista Ludmila Bahia. Tudo bem, Ludmila? Boa noite. Boa noite, Odair Cardoso. Boa noite a todos que acompanham o NTV News. A gente acompanhou aí o Gustavo Lima muito chateado com o nome dele colocado em foco quando das contratações de shows milionários por conta de prefeituras. E aí alguns pontos para a gente ressaltar e realçar diante a todas essas polêmicas. A primeira delas é com relação à Prefeitura de Conceição do Mato Dentro. Ficou fixado aí, de acordo com o contrato, que a Prefeitura tem que arcar com a metade do valor que seria gasto com o show em multa. Se o show foi contratado por R$1.200.000, teria que pagar R$600 mil. A Prefeitura disse que não vai pagar, viu, Odair Cardoso? Vamos ver como é que vai ser esse processo, o entendimento aí da equipe do Gustavo Lima com a Prefeitura diante a todos esses perrengues e polêmicas envolvendo o município e o artista. A questão é que o questionamento é muito mais voltado às prefeituras que fazem essas contratações milionárias do que propriamente ao artista, mas sim, cabe também ao cantor, aos cantores, às duplas se pronunciarem, já que tiveram os nomes divulgados. E aí essa questão do valor do show é uma questão fixada pelo artista, pelo exponencial, pelo trabalho, pela repercussão, pelo gabarito que é. Não cabe aí questionar valor de show, já que é algo já acordado e já exposto ao contratante com relação a esse valor. O que é questionado diante a opinião pública é se a prefeitura, se essas prefeituras estão aí com a casa em ordem, estão com os municípios sem nenhum tipo de problema, que devem ser socorridos para contratar um show nesse exponencial e nesse valor. Tanto que o Ministério Público mira as prefeituras e não aos cantores, os artistas envolvidos e que tiveram os nomes expostos e o valor do cachê também divulgados. Então vale a gente ressaltar essas questões para deixar claro, mas valia sim o Gustavo Lima e outros artistas se pronunciarem sobre essas questões, porque diversas vezes já foram contratadas por outras prefeituras também para fazerem shows em suas cidades e tá tudo certo quando esse dinheiro público
não vai fazer falta em outras áreas. A população não vai discordar se a casa estiver em ordem. Agora, se não tiver, é uma outra história. E a gente sabe que vieram alguns pontos aí com relação à Conceição do Mato Dentro, especificamente, que tem problemas na oferta e no atendimento à saúde pública e outras questões mais. Esses são os pontos que a gente tem que ressaltar e realçar em meio a tudo isso. Gustavo Lima também, nessa live, ele não poupou críticas à imprensa, mas cabendo que sempre que o nome do cantor é falado, a assessoria também é questionada com relação a isso aí. Não foi diferente nesse caso, tanto que a própria assessoria do Gustavo Lima havia emitido uma nota na semana passada dizendo que não cabia ao artista, à equipe de produção, fiscalizar as contas do município ou o que é gasto por qual prefeitura, seja ela qual for. Então isso ficou claro e a equipe do Gustavo Lima foi sim questionada, foi perguntada e emitiu uma nota explicando o posicionamento. O cantor sentiu por bem vir a público, usar a rede social dele para expor todas essas questões e nós trouxemos aí um apanhado do que foi essa explicação do Gustavo Lima com relação a essa exposição do nome. E vamos lembrar também que tudo isso veio à tona, foi discutido depois que o Zé Neto, que faz dupla com o Cristiano, disse que os artistas, ele e a Anitta, que foi uma discussão que começou do Zé Neto criticando a Anitta, dizendo que não precisavam de dinheiro da Lei Rouanet. A gente sabe que o dinheiro que é gasto pelo município, nesses casos das contratações de prefeituras, com o dinheiro da Lei Rouanet, são por diferentes caminhos, são contratações diferentes por meios e mecanismos diferentes. Mas, tanto um quanto o outro é dinheiro público. Muito bem, vamos continuar aqui girando o assunto. Para a realização da Feira na Praça, a Prefeitura de Patos de Minas gastou quase R$320 mil. O evento também contou com apoio de parceiros. De acordo com a Prefeitura de Patos de Minas, foram gastos com a realização da Feira na Praça R$317.400, divididos assim: show de Paulo e Paulino e outros artistas, R$115.800. Com som e iluminação, mais de R$101 mil. Com sonorização, quase R$6 mil. Som para o desfile, quase R$3 mil. Com estrutura geral, R$59.800. Com a estrutura do desfile, R$1.350. Com o ECAD, R$9.340. E consumo, sem detalhar, mais de R$5.400. Mais R$15 mil foram gastos com verba publicitária entre rádios, sites de notícia, impressões de lonas e tráfego pago. O valor desembolsado para a realização do evento foi por meio de recursos ordinários da Prefeitura de Patos de Minas. Houve também o apoio de parceiros. Os shows das cantoras Bruna Viola e Baby do Brasil foram custeados pelo SESC. A contratação de shows foi por inexigibilidade, que é quando há impossibilidade de competição, e os demais por licitação. Um jovem de Lagoa Formosa precisa passar por mais uma cirurgia de colocação de 2 válvulas na cabeça. A despesa pode chegar a R$80 mil e a família não tem condições de arcar com o valor. No sofá, a quantidade de exames realizados desde 2013. Na imagem, os olhos marejados de uma mãe que quer que o filho tenha qualidade de vida. Nos últimos 9 anos, o Vitor foi para o bloco cirúrgico pelo menos 15 vezes, por causa de um cisto na nuca. Ele estava com 10 anos ainda. Por causa de uma queda que ele teve, aí foram fazer exame e tudo, descobriram esse cisto na cabeça dele. E foi levado para Belo Horizonte, e lá eles retiraram esse cisto, mas ele já tinha dado hidrocefalia, já tinha dado meningite, e colocaram essa válvula, a princípio, com uma só. Mas com o passar do tempo, ele teve que colocar outra, porque uma só já não funcionava, não estava conseguindo, colocar outra válvula. Pelo menos 15 vezes ele já foi para o bloco cirúrgico. E essas válvulas já teve até uma vez aqui que a gente levou ele, foi em 2017, final de 2017 a gente correu com ele para lá, porque a válvula estava funcionando demais, drenando muito, aí ele
teve que levar ele, porque já não conseguia andar, não tinha coordenação motora mais. Hoje, o jovem de 18 anos tem 4 válvulas na cabeça, porém, por vezes, apresenta problemas. Em volta mesmo, a gente tem que correr com ele para o hospital, porque tem que mexer nas válvulas, que elas param de funcionar, ou drenam demais, ou drenam de menos, e aí as consequências vêm e a gente tem que correr com ele. A coordenação motora dele piora, porque aí ele não consegue nem andar sozinho, ele não consegue comer com a mão dele, não consegue fazer as coisas dele. E as dores de cabeça frequentes, que com o remédio não para. Agora, por recomendação médica, Vitor precisa colocar mais 2 válvulas. Cada uma custa R$20 mil. Com a despesa de internação, a família pode ter que gastar R$80 mil. Essas válvulas, o Dr. Marcelo diz que com essas válvulas resolveria o problema dele. Que colocaria essas válvulas, teria como controlar ela por fora sem ter que abrir a cabeça dele. E aí a gente, como ele deu essa luz pra gente, que até então a gente não sabia, então a gente resolveu fazer essa campanha para ver se arrecada esse dinheiro, porque é um valor para muita gente, é um valor baixo, mas para a gente não dá, é alto. E acho que a vida dele vale mais que isso. Sem condições, a família pede ajuda. Doações podem ser feitas por meio do Pix, que é o telefone DDD 034 99229 7461. Como é que fica o coração da mãe numa situação como essa? Apertado, porque se fosse uma coisa que a gente tivesse essa condição, ele não estaria nessa situação. E se a gente soubesse antes dessas obras também, a gente já teria corrido atrás, não sei, qualquer coisa a gente teria feito. Para que não parasse com esse negócio de correr com ele para o hospital, de abrir a cabeça dele. Cada vez que abre a cabeça dele é um risco maior, porque chega numa posição que ele não vai ter como mexer. Dia 31, agora ele faz 19 anos. Seria um grande presente se a gente tivesse condições de falar, agora a gente tem. Ele precisa dessas obras para ter uma vida, levar uma vida mais normal, como um jovem na idade dele. E até que ponto que o poder público se sensibiliza para poder ajudar a resolver uma situação como essa? Corta o coração ver o Vitor assim e a mãe nesse desespero, né, Ludmila? Pois é, a família já não aguenta mais esperar aí por um procedimento pelo sistema público de saúde, por esse apelo para que as pessoas se sensibilizem. É muito difícil a gente não se emocionar com essa mãe, com o Vitor, com essa história e tentar aí levar um pouco de carinho, um pouco de amor para essa família que já sofre tanto, já passa aí por situação extremamente complicada. Pensa só, 15 vezes esse jovem já teve que passar por procedimento cirúrgico e essas válvulas aí seriam, né, mecanismos importantes para os médicos evitarem de fazerem novos procedimentos tão invasivos. Por isso esse apelo, essa vontade, esse desejo dessa mãe, do Vitor, de angariarem esse recurso aí da ordem de cerca de R$80 mil para a realização desse procedimento. Então eu vou falar novamente aí, né, o Pix para quem puder ajudar, que é o 34 99229 7461. Tá dado o recado e a gente espera que o Vitor possa celebrar os 19 anos com alegria. E essa família também. Vamos fazer uma rápida parada aqui no NTV News. Na sequência você vai ver que o homem acusado de participar de homicídio em Patos de Minas é absolvido. Patos tem mais um pré-candidato a deputado estadual. E surto de Covid-19 na UAI Patense interrompe parte dos atendimentos presenciais. Foi levado a júri nesta terça-feira Guilherme Henrique da Silva, acusado de participar de um assassinato ocorrido há 6 anos em Patos de Minas. Ele foi absolvido por falta de provas. O crime aconteceu no dia 20 de fevereiro de 2016, na rua Pedro Queiroz de Melo, no bairro Residencial Sorriso. Segundo denúncia do Ministério Público, Guilherme e Alex Xavier Silva, que já foi julgado e condenado, agindo por motivo torpe, mataram Carlos, pois ele possuía uma dívida de droga com Alex.
Ainda segundo o Ministério Público, os acusados cometeram um crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que Carlos morreu após ter sido chamado na sua casa e foi alvejado por disparos de arma de fogo ao abrir o portão. O meu cliente foi acusado juntamente com outro réu. No caso, o meu cliente teria tido a participação no homicídio ao chamar a vítima e o autor do crime, o que realmente efetivou os disparos, veio a ceifar a vítima, né, a vida dela, e o meu cliente está sendo acusado de ter ciência, né, que o outro ia matar, e no caso ele responde da mesma forma, como a pessoa que matou efetivamente matou. O caso foi tratado no júri como homicídio qualificado. Na época, o juiz de primeiro grau entendeu não haver prova suficiente e o réu foi impronunciado. E o Tribunal de Justiça, através de um recurso do MP, veio a cassar essa sentença, né, reformar, determinando que ele viesse a julgamento, por entender que, na dúvida, teria que haver o julgamento perante o tribunal do júri. Então essa foi a decisão na época, que eles entenderam que o juiz não poderia tirar esse poder do tribunal do júri em julgar o réu. Assim como já houve anulação para o advogado, faltam provas para a condenação. Eu entendo cabalmente que o acusado não tem provas que ele tenha aderido à conduta do assassino, que ele tivesse ciência realmente que iria ocorrer o crime. Obviamente, em todo inquérito policial há contradições, divergências, mas até em obediência, em respeito ao princípio da presunção da inocência, seria uma injustiça muito grande, no caso aqui hoje, se o réu vier a ser condenado, porque na dúvida tem que se absolver. A Prefeitura de Uberlândia voltou a recomendar o uso de máscara em ambientes fechados nesta terça-feira, depois de 5 dias seguidos de alta nos casos de Covid-19 no município. No boletim desta terça-feira foram mais 311 novos infectados. O aumento coincide com a chegada da subvariante BA2 da Ômicron no Brasil. Em 20 dias, a incidência de casos foi 10 vezes superior à expectativa e é que essa elevação pode aí persistir pelos próximos dias, conforme nota aí da Prefeitura. Desde março, o uso de máscara é facultativo em Uberlândia, exceto em unidades de saúde, que inclui consultórios médicos e odontológicos. A Prefeitura de Uberlândia também orienta para a higienização das mãos, o distanciamento social e para que o esquema vacinal contra o coronavírus seja completado. Ludmila Bahia, nós temos aí uma determinação de Uberlândia, mas você acha que logo outros municípios seguem isso aí, como por exemplo Patos de Minas, já que a gente tem aí uma elevação no número de casos? Olha, Daíra, é difícil a gente fazer esse entendimento e essa perspectiva de acordo com a realidade de cada município. Mas o que a gente observa é uma crescente no número de casos de Covid-19. Em Patos de Minas, na 5ª semana seguida que a gente tem uma alta. Nessa segunda-feira, até esse momento aqui do NTV News, a Prefeitura não divulgou quais os dados da Covid-19, mas quem abastece também esse informe são as unidades de saúde particulares e também públicas com essas informações. Mas o que a gente sabe, tem a certeza, é que é evidente essa alta nos casos. E aí, mesmo que a Prefeitura recomende ou não, vale a consciência e o hábito de cada um frente à Covid-19. Com relação ao cartão de vacina, se está em dia, a gente sabe que tem muita gente que não tomou a 2ª dose, no caso pediátrica, a dose 3ª e 4ª dose também, principalmente entre os idosos, muita gente em atraso. Então, é um momento em que as pessoas têm que levantar a guarda e fazer uso do que tem, das armas que tem, contra a Covid-19. Eu daria até me apropriando aqui de uma frase do Gabriel Fernandes, que é pesquisador da Fiocruz e sempre contribui aqui com reportagens na NTV. Ele frisou bem há algumas semanas que não é um retrocesso o uso de máscaras. É uma necessidade diante a um crescimento de casos. É o que acontece em Uberlândia. Hoje foram confirmados mais 311, ontem mais 315 novos infectados e a Prefeitura deixa claro nessa nota divulgada no site dela que há uma tendência de casos ainda maiores diante a essa subvariante que tem casos no Brasil. Então, diante a esse cenário que começa a sair do controle, mas a gente tem
por enquanto, aí um cenário de casos leves, mas um caso muito aumentado que as pessoas acabam tendo que se afastar das suas atividades laborais, de estudos, e enfim, há a recomendação justamente para frear o número de casos e aí não ter uma demanda aumentada nos serviços, nos atendimentos à saúde. Então, é uma precaução diante a que a Prefeitura identificou de uma situação que começa a preocupar. Essa é a realidade e, claro, um gestor tem que analisar a situação e, vendo a necessidade, já tomar as medidas prontamente para justamente evitar aí que a situação fique de forma tal em que não consiga, com tais medidas, com o uso de máscaras, frear essa quantidade de casos que nós estamos vendo e a tendência é de piora. Uma medida preventiva até, porque, né, a gente precisa ficar muito atento aos cuidados que a gente precisa continuar atento, como você falou aí, com o uso de máscaras, por exemplo, né, além da imunização, que é o procedimento mais correto. Os atendimentos presenciais na UAI em Patos de Minas foram parcialmente interrompidos depois de surto de Covid-19. Esta não é a primeira vez que os serviços serão suspensos. Em fevereiro de 2021, as atividades foram interrompidas após um servidor apresentar quadro suspeito de contágio pelo novo coronavírus. No período, serviços como a comunicação de venda de veículo ao Detran, obtenção da carteira de identidade, da carteira de trabalho, tanto para a primeira como da segunda via, não puderam ser prestados. Pouco mais de um ano depois, desta vez, parte dos serviços foram interrompidos. Mas outras ações, como a entrega de identidades, CNH e provas do Detran, estão mantidos. Já os demais serão remarcados para outra data, vez que cerca de 30% dos colaboradores estão afastados em decorrência da Covid-19. Há expectativa de que as atividades voltem na próxima semana. O vereador Vitor Porto, do Cidadania, anunciou nesta terça-feira a pré-candidatura a deputado estadual. Vitor Porto foi eleito como vereador em Patos de Minas com 1.076 votos em 2020 pelo Cidadania, partido que acaba de se unir ao PSDB em uma federação partidária. Em meio a isso, nós fizemos algumas conversas com o pessoal do Cidadania Estadual e agora estamos também com uma conversa com o pessoal do PSDB para a gente articular isso tudo. Em meio a toda essa conversa, vimos essa viabilidade, essa possibilidade. Claro, nosso nome está sempre à disposição e para atender tanto a nossa região e Patos de Minas. Esta é a segunda vez que o vereador Vitor Porto pretende se candidatar para uma cadeira na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Para o parlamentar, o momento é propício para ampliar a atuação em âmbito estadual. O interesse é atuar isso para a nossa própria região. Aqui em Patos de Minas, e Carmo Paranaíba, Presidente Olegário, Lagoa Formosa, Vazante, Lagamar, toda a nossa região aqui do Alto Paranaíba, que a gente carece de ter uma pessoa para ser atuante ali dentro do governo. E a gente não tem tido, né? Não tem tido esses logros. Aí é um ponto positivo para a gente poder crescer e colocar nosso nome à disposição. Vitor é alvo de uma denúncia por corrupção eleitoral apresentada pelo educador físico Hudson Wires em novembro de 2011. O caso foi arquivado na Câmara Municipal e, em seguida, protocolada no Ministério Público e novamente rejeitada. O processo agora segue para a Polícia Civil e, segundo Porto, ele ainda não foi notificado. Na realidade, nós não recebemos nenhuma notificação ou qualquer intimação, tampouco do Ministério Público ou de qualquer órgão. Então, nós tivemos acesso a isso através da mídia. E assim que quando nós tivermos acesso, nós vamos falar aquilo que precisa ser falado. E apesar de que nós já falamos também tudo, já até fomos entrevistados e já repassamos todos os documentos necessários referentes a isso. Vários nomes estão sendo colocados aí para essas pré-candidaturas, né? Mas nós temos aí um prazo quando realmente isso vai definir e quando é que realmente vamos saber quem são os candidatos de fato, né? Pois é, essa definição acontece só após as convenções partidárias e os partidos têm até o mês de agosto, entre julho e agosto, para fazer essa definição. O fato é que a gente tem muitos candidatos, vamos ver aí como é que será o entendimento, a costura entre os partidos, se de fato, no caso de Patos de Minas, por exemplo, que já apresentou tantos pré-candidatos, se todos aí terão seus nomes lançados e à disposição dos eleitores nas urnas. Análise terminando, NTV News também.
Amanhã tem mais, amanhã a gente volta, Ludmila. Amanhã a gente volta com mais informações, tem Espaço Feminino antes, eu saio de lá, corro para cá, para a gente discorrer das notícias. Muito obrigada a todos pela companhia, pela audiência, boa noite. Boa noite e até amanhã.